Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. E que esse ano nos possibilite muitas vitórias, que consigamos conquistar aquilo que nós tanto almejamos, mas que tenhamos a consciência que para conseguir isso a gente precisa trabalhar, que nada cai do céu, isso é o mais importante. Por isso o poeta Carlos Drummond de Andrade teve a grandeza de dizer certa vez o seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, que se deu o nome ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí, entre um milagre da renovação, tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. De fato, quando os homens criaram os calendários, que esse calendário que nós temos, o gregoriano, ele é utilizado por nós, mas tiveram inúmeros outros calendários que existiram na face da terra. Os maias e os incas, eles tinham 2 calendários para fazer as suas realizações o ano todo, e que contava 365 dias também. São números, de verdade são números criados por nós, de começo, meio e fim, para nós iniciarmos períodos, na época que a agricultura era o principal meio de subsistência, indicava as fases do ano em que se devia plantar ou que se devia colher, indicava também períodos específicos como as estações do ano. Então são números que refletem fases da vida. Mas também, se tivessem outros, viveríamos outros. O que importa da vida verdadeiramente, meus irmãos, é como nós estamos vivendo esse número de dias que nós estamos sobre a face da terra, ou como nós iremos viver a quantidade de número de dias que nós não sabemos, que ainda nos resta sobre a face da terra nessa reencarnação. Porque já vivemos tantas anteriormente e vamos viver inúmeras. Só para a gente ter uma noção de que hoje é um sopro no infinito, nós somos criados simples e ignorantes. O primeiro corpo que nós utilizamos como corpúsculo no meio físico foi de um ser unicelular, de uma ameba, porque nós atravessamos todos os reinos da natureza, até chegarmos onde estamos no reino hominal, que não é o ponto final, que o ponto final da nossa progressão, da nossa evolução, é a perfectibilidade, que é o reino angelical, ou o reino dos Cristos, que Jesus faz parte, dos espíritos puros. Então, para nós tatearmos, palmilharmos todos esses degraus de progressão, nós caminhamos muito, passamos por muitas experiências, desenvolvemos sentidos, desenvolvemos raciocínio, inteligência, e hoje nós estamos num planeta que, do sistema solar que nós temos, é um dos planetas mais inferiores. O que Carl Sagan chamou de pequeno ponto azul do universo, o nosso planeta. Porque ainda é um planeta de expiações e provas, onde impera a maldade, o materialismo, o egoísmo, mas que está em transformação, a chamada transição planetária, que não é novo, isso é antigo. Todos os povos do passado sabiam que iria acontecer, específica para acontecer, para não achar que nasceu agora, na última década, com o Espiritismo, todos sabiam disso. Então nós estamos transitando por uma fase melhor, aonde ocorrerá o que Jesus disse, que é a separação dos bodes e dos cabritos, do trigo e do joio. Mas para que isso de fato aconteça na face da terra, para acontecer essa separação, nós não seremos definidos por quanto temos na conta bancária, pelos bens que temos. Nós não seremos definidos por aquilo que temos,
mas sim por quem somos. Ainda nós vemos um mundo muito materialista. As pessoas são definidas pelo seu status. E interessante, gente, que nós estamos num mundo assim tão vulnerável, tão enfraquecido, que no passado valia mais quem tinha. Hoje não vale mais quem tem. Hoje vale mais quem parece ter. Através das redes sociais, muitos parecem ter uma alegria infindável, bens infindáveis. Você começa agora, final do ano, começo do ano, eu fico abobado de ver quanta gente viajando. Eu falo, gente, onde tem dinheiro para tudo isso? A gente se mata o ano inteiro para pagar a conta e dá sobra no final do ano para passear, para viajar. Vai saber o que esse povo faz. Eu não sei particularmente. Mas é um mundo do parecer, né? Gente com taça de vinho na mão, pizza na outra, churrascada, nossa, e tudo caro, e o pessoal consegue, né? A gente mal para comer o arroz e feijão do dia a dia. Então é um mundo do parecer, porque tudo isso é mentira. Muitas fotos são requentadas, outras a pessoa é convidada para ir no evento e parece que ela promoveu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que é o reino do parecer. Muitos parecem imensamente felizes, mas estão na depressão profunda, justamente por quererem parecer felizes e ter encontrado tal felicidade que o poeta cantou no passado. Mas teve um outro poeta que veio à face da terra que cantou a tal felicidade. As pessoas não prestaram atenção. Eu fico abobado das pessoas não terem prestado atenção. E esse poeta foi Jesus de Nazaré. Quando ele veio à terra, ele veio para pregar o Sermão da Montanha. Esse era o seu objetivo primordial, nada mais. Tanto é que Kardec, quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele baseia o seu Evangelho no Sermão da Montanha, nada mais. Que é o código de ética moral que Jesus trouxe sob a égide de Deus, código de ética moral esse, que não vale apenas para a Terra, mas para o universo inteiro. É o mesmo código vigente em qualquer outra constelação, qualquer outro orbe, qualquer outro planeta, pois que extremamente elevado. Eu separei nessa noite para falar a respeito de um pedaço dele, que eu acho o pedaço mais lindo, que são as bem-aventuranças. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado aquilo outro. Você está desejando que a pessoa seja feliz. Quais de nós somos bem-aventurados? Nos possibilitamos ser bem-aventurados na face da terra? Qual de nós abriu mão da reclamação, da lamentação, do sofrimento sem sentido? Porque existe o sofrimento que tem sentido, esse se chama sacrifício, e é meritório, nos dá ponto na progressão, mas o sofrimento sem sentido, aquele vazio existencial, pela falta do que buscar, pelo não trabalhar, ou pelo trabalhar de forma equivocada só para ganhar dinheiro, não para auxiliar ninguém. Tem pessoas que não levantam a mão para auxiliar ninguém, não dão um prato de comida, não enxugam uma lágrima, não colocam o sorriso na boca de ninguém, não se instruem para poder argumentar e dar possibilidades às pessoas de descobrirem caminhos novos, não possibilitam aos outros de terem suas próprias ideias, porque nós estamos num momento complicado, do nosso país principalmente, que as pessoas não podem pensar, pensar é proibido, aqueles que pensam são errados, aqueles que não pensam são os legalzões. Não é assim que funciona. Nós temos que pensar muito bem, para materializar o nosso pensar em atitude concreta, verdadeira, para fazer o mundo ser transformado. Por isso Jesus começa o sermão das bem-aventuranças dizendo o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é lindo. Ele coloca a humildade como ponto determinante
para alcançar todas as outras virtudes. Ele deixa claro: sem a humildade nós não desenvolvemos nenhuma das outras virtudes, nenhuma, porque a humildade é o ponto que nos leva à perfeição. E nós, nesse mundo do parecer, nesse mundo do ter, o que não temos é a humildade. As pessoas digladiam, dia após dia, debatem, para saber quem é melhor que quem. Que importa isso? O que importa é o quanto eu posso fazer o melhor para o meu semelhante. Na progressão espiritual, não importa eu ser melhor que o outro, nem ser o melhor. Importa eu fazer o meu melhor todos os dias. Conseguimos fazer isso? Não precisa de disputa. O maior inimigo que nós temos a vencer somos nós mesmos, ninguém mais. E a luta se realiza dentro da nossa consciência. Porque no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: aonde estão escritas as leis de Deus? Os Espíritos responderam: na consciência. Então, todos nós temos as leis de Deus esculpidas no nosso íntimo, no nosso espírito. Não tem como alegarmos ignorância. Por mais que você não tenha letras, por mais que você não tenha estudo, você sabe quais são as leis da vida. Todos sabem. Não fazem porque não é conveniente. Que nós cumprimos as leis e as regras quando nos convém. Quando não nos convém, nós infringimos e vamos ver o que dá. Não é assim? E muitas vezes acontecem catástrofes desse pensamento medíocre, que é um pensamento medíocre. Por isso que Jesus falava: seja o seu falar sim, sim, não, não. Nós temos que decidir que lado nós queremos seguir. E o Espírito Lacordaire, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos informa por que a humildade é a chave para todas as virtudes. Ele diz: será que podeis sem a humildade ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens. Como eu posso fazer o bem ao meu próximo se eu me acho superior ao meu próximo? Como eu terei autoridade para auxiliar o meu próximo, para o que Jesus fazia, que chamavam de afastar os demônios, que nada mais é que um fenômeno de desobsessão, se eu me achar inferior aos outros? Para isso eu preciso ter força moral. Então eu tenho que saber qual a minha colocação no mundo. Isso é o mais importante. Nós temos que nos igualar, ter os mesmos princípios, fazer o bem. Eu vejo muitas discussões sociais ao redor do mundo, sobre ideologias, sobre filosofias, e eu, como espírita há muito tempo, como uma pessoa que adora a figura de Francisco de Assis, e procura seguir-lhe os passos, porque os espíritas deveriam segui-lo, porque ele é o mestre da humildade. Não foi o único, mas foi o espírito mais lúcido nesse aspecto. Que quando eu vejo as pessoas, os espíritas, discutindo a respeito de bens materiais, eu fico assim tão chateado. Uma vez conversando com um amigo meu, nós estávamos falando a respeito de ideologias. Aí eu fiquei pensando assim: imaginemos, mundo perfeito, que todos tivessem a possibilidade de ser cedido pelo governo uma casa, um veículo, alimento necessário no armário, educação, saúde e segurança gratuitos. Estaria bom ou não estaria, gente? Sim ou não? Nós precisaríamos ter tanto a mais que o nosso próximo, se todos tivessem o direito das mesmas coisas? Não seria maravilhoso? Sabe como é o nome disso? Eu vou chocar vocês agora, vai ter gente que vai infartar aqui. Chama-se socialismo.
Tanta gente fala tanta coisa, né? Aí nós vemos, não, mas eu sou engenheiro, eu tenho que ganhar mais que o lixeiro. Quem disse que você tem que ganhar mais do que ele? Por quê? Porque eu estudei mais. Então, porque ele estudou menos, você tem que ganhar menos? Então, Jesus estava errado quando ele contou a parábola dos últimos. Serão os primeiros? Do 1/10 trabalhador da vinha, que é aquele que veio trabalhar na primeira hora da vinha, recebeu a mesma moeda do último trabalhador da vinha. Se todos tiverem o necessário e o suficiente, isso é importante. Esse é o mundo ideal. É que nós queremos ter tanto. Daí nós vemos as riquezas do mundo na mão de 6 ou 7 pessoas do mundo inteiro, que são 6 ou 7 empresas, e o resto passando fome e necessidade. Sabe que os Espíritos falaram na questão 922 do Livro dos Espíritos? Kardec pergunta: qual a medida comum de felicidade para os homens? Os Espíritos respondem: para a vida material, a posse do necessário, e para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Para a vida material, a posse do necessário, e para a vida moral, a confiança pura e a fé no futuro. Isso seria suficiente. É por isso que esse abriu mão de tudo para ser feliz. É por isso que esse ergueu 80 igrejas, achando que ele tinha que erguer a igreja, mas o que ele não tinha entendido é que ele tinha que fazer a igreja, que é a reunião de corações em Deus, acontecer, porque ela estava desmoronada pelos desmandos da Igreja Católica, e ele precisava transformar. E teve um homem que existiu no ano 412 a.C., que também fez semelhante a Francisco de Assis, mas não era tão bom como ele, mas que ele soube entender a vida de humildade. Ele chamava Diógenes, o cínico, que os cínicos eles abriam mão de bens, de medidas sociais, para viver a sua vida. Tanto é que ele vivia na mendicância num barril, no meio de Atenas, vivendo da comida que os outros davam, tomando a água que o rio lhe dava, uma vida de pobreza extrema, mas era o homem mais sábio que tinha Atenas naquela época, tanto que ele foi mestre de Alexandre da Macedônia, o tal do Alexandre o Grande. Um belo dia o mestre voltou para procurá-lo, chegou em Atenas, e ele queria invadir Atenas, tomar Atenas, mas ele só não faria isso se Diógenes o recebesse. E Diógenes era meio piradão, né? Ele era uma pessoa que falava o que dava na cabeça dele, né? Como ele vivia num barril, com uma lanterna procurando um homem de bem e nunca achava, imagina como esse homem era louco, né? Que até hoje, se a gente ficar com a lanterna, talvez não ache. Alexandre o Grande, com seu exército, foi o homem mais poderoso da face da terra. Foi em frente do barril de Diógenes, e Diógenes tomava sol. Alexandre chegou para ele e falou: Diógenes, sou eu, seu ex-discípulo, peço que me acompanhe na minha conquista do mundo. O que você quer para isso? Ele falou: o que eu quero você não pode me dar. Alexandre falou: o que você quer? Que você saia da minha frente e não tampe o sol não é seu. Alexandre falou: esse homem é louco, pegou e foi embora. Ele podia dar o sol para Alexandre? Não, mas estava tirando dele. Ai, que fora do cabo, né? Mas ele era totalmente humilde, da doutrina, da filosofia dos cínicos. Mas pensa bem no ponto de vista dele. Quem não tem nada, não precisa brigar por nada. Lógico que você não deve ser um fardo para a humanidade, mas a partir do momento que você tem poucos bens, você fica menos desesperado com sua vida. Num mundo igual, que todos tenham acesso às mesmas coisas, acaba o roubo, acaba o furto, acaba o tráfico de droga, acaba o porte de droga, acaba tudo. As pessoas não entendem que a humildade é a chave para todas as virtudes. E vale a pena lembrarmos quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque a aprovação da riqueza é muito pior que da pobreza. Então, que sejamos humildes,
Ah, mas então ninguém pode ter nada. Lógico que pode. O problema que você vai tendo, o vil metal, os bens, eles têm um poder tão forte que eles destroem a nossa vida e fazem a gente perder a nossa alma. Por isso Jesus asseverou: aquele que quiser ganhar o mundo perderá a sua alma. Desde que você tenha e não perca a sua alma, você vai ser um ponto positivo no planeta, auxiliando aqueles que menos têm. É só para isso que a gente tem muito, viu? Não é à toa. Ai, nasci com a estrela. Ai, tive sorte. Não existe isso. Se algumas pessoas têm mais que outras, Deus confia nelas, que auxilia aqueles que têm menos. Não para ele ficar desfilando com bens. Isso é uma tolice, porque caixão não tem gaveta. Nada disso você leva para o mundo espiritual. Nada disso. Apenas o que você conquistou em moralidade e intelectualidade. Depois Jesus diz o seguinte, essa é bonita, hein? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É lindo isso. Porque Jesus nos prometeu que nós vamos ser consolados sempre. Sempre. Então por que choramos tanto? Porque fizemos chorar. Ninguém nos impõe algo que não mereçamos. Seja dessa reencarnação, seja de outra. Aquilo que passamos é aquilo que devemos passar. Pela lei de ação e reação, causa e efeito. Nós só sofremos hoje aquilo que fizemos sofrer ontem. Todos nós. Não há injustiça na lei divina. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus é até muito misericordioso e piedoso. Porque se ele fosse tomar à risca todos os males que fizemos e fosse cobrar da gente radicalmente, ninguém conseguiria pagar. É por isso que Jesus asseverou que o amor cobre a multidão dos pecados. E quando você acha que a dívida é impagável, um ato de amor, pum, quita tudo. Só por Deus mesmo, né? Que a gente escuta isso, né? Só por Ele. Que se nós fôssemos ver o nosso histórico existencial, não mereceríamos nada. Nada. De tão decepcionantes que nós fomos ao longo das reencarnações. E o quanto estamos sendo nessa? Ou nós estamos sendo uma beldade nessa reencarnação? Estamos fazendo tudo certinho. Não decepcionamos ninguém, não machucamos ninguém. Está tudo certo. Não está, né, gente? Se tivesse, nós não estaríamos aqui no começo do ano, boa parte de vocês aqui, fazendo tratamento no Francisco de Assis. Porque nós sabemos que os males do corpo, eles nascem dos males da alma. Da mesma forma, eu vou em clínicas, vou em laboratórios, vou em hospitais, está assim, ó. Vejo um monte de gente doente, mas a doença começa no espírito, para depois aparecer no corpo, na consciência culpada, na consciência crivada de erros, naquela consciência da pessoa que deixa de trabalhar, porque acha que não tem forças para tal, mas a língua é forte para falar o mal, os braços são fortes para maquinar situações difíceis, e as pernas são fortes para passar rasteira nos outros, mas não pode trabalhar. Os obsessores, para vocês terem uma ideia, eles têm duas técnicas para afastar as pessoas do centro espírita ou de qualquer núcleo religioso. Eu vou dar essa dica para vocês, que é de ouro, hein? Que é de ouro. A gente vê pessoas abandonando a casa espírita assim, ó. Pessoas que dão mil e uma desculpas para abandonar. A primeira técnica é causar problema na vida da pessoa, que é a mais comum. A pessoa que começa a frequentar um núcleo religioso, não frequentava nada, era materialista, quase um ateu. Ela decide frequentar. Podem prestar atenção que o mundo vira de cabeça para baixo. Vira um furdunço a vida da pessoa. Porque os espíritos que estavam com ela, que ela atraiu, não querem que ela mude. E vão fazer de tudo para que ela não mude. Quanto mais ela for, mais eles vão perturbar. E é aí que está a perseverança do cristão, do trabalhador, em verificar que é um momento de trevas. Mas lembre-se que quando as trevas são mais profundas, quando a noite for mais escura, é sinal que o sol vai nascer.
Mas essa não é a pior técnica dos espíritos para nos impedir de frequentar o núcleo religioso. A pior eu vou falar agora, prestem bem atenção. É quando os espíritos viram que não tem atrapalhar, a pessoa vai, ela é forte, é perseverante. Esse desgraçado, ele vai mesmo. Então vamos usar a segunda técnica. Ele é teimoso. Eles ajudam a pessoa a conseguir tudo que ela quer. Ela vai ao centro espírita, ela arruma emprego, a esposa arruma emprego, o filho vai bem na escola, ela consegue bens, a pessoa consegue tudo. Porque quando a gente consegue tudo, principalmente material, a gente passa a não ter tempo para Jesus, não ter tempo para Deus. A gente começa a viajar muito, passear muito, se divertir muito, e esquece que primeiro observar o reino de Deus e sua glória, e o resto vos será acrescentado. Aí o mais importante é o resto, o reino de Deus. Aí a pessoa começa a diminuir sua frequência, perde sua pontualidade, perde sua dedicação, perde aquele viés positivo que é o de transformação, até que um dia ela fala, não vou mais, eu estou bem. E é aí que a porca torce o rabo. Porque é aí que a pessoa acha que está bem, que não precisa mais ir na casa espírita. Ela vai para casa, abandona tudo, os espíritos encontram o portãozão aberto, assim, vamos lá. Aí que é aquela obsessão, pior que do gadareno, na Decápolis, que Jesus teve que tomar partido para realizar a transformação. Por isso, irmãos, ser cristão na bonança e na dificuldade. Não lamentar, não reclamar, mas trabalhar resignadamente. Enquanto nós lamentamos, o fio do tempo passa e nós perdemos as melhores oportunidades. E eu vou dar outra dica de ouro. Está com problema, tem algum problema acontecendo? Eu vos garanto que vocês vão resolver. Eu vos garanto, vocês podem me cobrar. Quando o problema aparecer, vocês parem e façam uma prece verdadeira. Converse com Deus, com bons espíritos. Em alguns instantes, em algumas horas, em alguns dias, alguém vai trazer uma informação para você que você precisa, ou algo vai se modificar para que você alcance aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. É impressionante. Comigo sempre acontece. E eu não sou o único filho de Deus. Nem Jesus era, né? Todos somos, né? A não ser que tenha dois deuses que a gente não sabe. Com todos é assim, é que a nossa fé é fraca, é que nós confiamos muito pouco, mas a partir do momento que nós confiamos, nós alcançamos. Por isso é que nós seremos sempre consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, verdade, já estão herdando. O umbral, nesses últimos 20, 30 anos, foi esvaziado, gente. É por isso que a terra está essa bagunça. Olha na rua o trânsito, veja aí no mercado de ação, veja na política, veja socialmente falando, uma bagunça, uma loucura, um bando de gente mal educada, grossa, que infringe leis, regras. Na rede social, os nossos jovens estão desaprendendo a ler, a escrever, a se comportar, são mal educados, culpa dos pais, que são péssimos pais, que só são provedores, mas não são educadores, péssimos, horrorosos, que querem que o filho adiante o processo de amadurecimento, quando deveria ensiná-lo de acordo com cada faixa etária da vida, porque nossos filhos não são insetos, já não nascem adultos, eles nascem jovens para aprender a se desenvolver, reparar suas faltas, que é esse o objetivo. Esses espíritos estão tudo aqui na Terra. Mas o que está acontecendo? Não tem mortes coletivas? Tem, porque está sendo feita a separação do trigo e do joio. Aqueles que estão desencarnando desde o ano 2000, não reencarnam mais na Terra, se eram endurecidos. Estão indo para outro planeta. Esse outro planeta tem que começar tudo de novo, porque lá vai ser um planeta primitivo, como era a Terra no seu começo. Quem gostava de celular e ficava lá dirigindo, assim, mexendo, nem sei como consegue. Eu mal consigo pegar o celular que eu estou dirigindo, a pessoa consegue dirigir, olhar o celular e ainda digitar. Aí você passa lá, a pessoa está fazendo tudo isso, fala, nossa, mas isso é o multi-homem.
Aí ele bate, atrapalha o trânsito, fica enchendo a paciência. Imagina, chega num mundo desse e não tem eletricidade, nem o fogo descobriram. Aí eu quero ver. Mas estão indo embora. Sabe quem está ficando na terra? Os mansos. Aqueles que têm mansuetude, que têm doçura, que têm bondade, os educados, os responsáveis, os disciplinados, os que se importam com o seu semelhante, são esses que estão ficando. Então é hora da gente entender o que nós estamos fazendo, para que a hora que desencarnar, talvez não volte para cá, porque aqui está transformando. E nós estamos? Cada um sabe de si mesmo. Por isso que na terra os herdarão, os mansos a herdarão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A injustiça, esse clima pesado está acontecendo por causa desse motivo. Porque os injustos estão aqui para aprenderem a ser justos. Não aprendendo, podem escapar de todas as leis, mas não escapam da morte. Aí eles vão embora para o mundo em que eles vão ter que fazer as leis acontecerem, que vai ser muito mais difícil. Mas aqui ficarão aqueles que erigirão leis justas, decentes e divinas. E o nosso mundo, se a gente não vê encarnado, eu acho que ainda tenho chance, né? Que eu estou na metade da vida, quem sabe dentro dessa outra metade a gente chegue no mundo de regeneração. Se bem velhinho não vê, eu vou ver do mundo espiritual, mas eu quero ver a terra regenerada. Quão linda ela vai ser, mas tem que ver se eu vou merecer, se nós vamos merecer. É por isso esse clima de injustiça, porque a maior parte da população é do esvaziamento do umbral, é do mal, é da injustiça, é da impunidade. Então os homens de bem estão sufocados, estão sofrendo, estão agonizando, mas é por pouco tempo, porque o bem sobrepujará o mal, eu vos garanto. É só um período, é o período de maior negrume da humanidade, mas daqui a pouco vem o sol, para iluminar a todos, trazendo a justiça divina e o amor para todos os corações. E não sou eu que falo isso, quem promete é Jesus, e nele a gente pode confiar, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. A misericórdia é você sofrer a dor alheia, se colocar no lugar do outro para auxiliá-lo. Como eu posso trabalhar no auxílio voluntário ao meu próximo, se eu não me importo com o meu próximo? Se eu não olho para ele, se ele é um número? Isso é impossível. Eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa que vem pedir auxílio, para sentir a sua dor, para saber o que eu posso fazer por ele. Tem pessoas que são excelentes teóricos, conhecem tudo, mas não amam, não são humanizados. Socialmente nós precisamos entender as dores do mundo, não só dentro da casa espírita, mas no mundo aí fora. Tem pessoas que são cristãos de casa espírita ou de núcleo religioso, só é bom dentro da instituição. Nossa, dentro da instituição é um santo, falta auréola e asa. A hora que sai da instituição é um demônio, gente. Mal sai do centro, já está brigando, já está arrumando confusão, não olha para a cara do outro, é mal educado, é uma pessoa terrível no seu ambiente de trabalho, só causa confusão. Você leva um problema para ele, arruma 2 problemas para você. Na família, ele é terrível, é o que causa toda a confusão. Que cristão é esse? Nenhum cristão. Isso não é cristão, isso é uma pessoa hipócrita, que tem Jesus nos lábios, mas não tem ele no coração. E quanta gente colocando o nome de Jesus nas coisas, hein? Oh, em nome de Jesus, em nome de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Deus. Escravizaram os africanos, mataram os índios, mataram os indígenas da América Central, fizeram tanta coisa, né? Em nome de Jesus, em nome de Deus. O que não vão fazer agora? Porque existem os moralistas e as pessoas que têm moral. Os moralistas são aqueles que procuram o defeito no próximo para condenar-lhes. São muitos. Eles esquecem que Jesus disse que a gente tem que olhar primeiro a trave no nosso olho antes de ver o cisco no olho alheio. E tem as pessoas que têm moral,
que elas não condenam ninguém, porque eles são cheios de erros, mas que fazem de tudo para auxiliar a pessoa, para ela ser melhor. O que Jesus faria? Ele andava com doentes, com cobradores de impostos, com ladrões, com mulheres adúlteras, com prostitutas, com bandidos. E nós queremos nos cercar da elite. Quem é elite? Elite espiritual. Não, ninguém quer elite espiritual. A elite espiritual é esquecida. Geralmente as pessoas espiritualizadas são solitárias e deixadas de lado, porque elas não são interessantes. Não são interessantes. Nós que procuramos trabalhar um pouquinho por Deus, nós já somos deixados de escanteio. As pessoas não convidam a gente muito para as coisas, viu? Para festa, para casamento. Acho que tem medo da gente ir ver os podres, né? Não, eu não vou convidar, que ela deve ser muito chato. A gente sabe contar piada, a gente sabe brincar também. A gente tem o nosso momento de entretenimento. Mas as pessoas trabalhadoras são escanteadas. É assim que funciona. E é assim que a gente tem que entender aquele que quer trabalhar. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Lógico. A partir do momento que eu progrido, alcanço a perfeição, eu não só vou ver a Deus, como eu vou trabalhar para Ele, entendendo suas diretrizes e ser o seu ministro no universo. Nós tivemos um aqui na face da terra, Jesus. Só Ele nós conhecemos, mas existem milhares no universo. E nós podemos fazer igual Ele? Lógico. Todos estamos na condição de sermos iguais a Jesus. Cabe a quem? A nós. Começar a trabalhar. Amanhã eu vou me esforçar. Começa hoje, filho. Não deixa para depois. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Não os que promovem guerra, diferença social, injustiça ou problemas, mas os pacificadores. Fujam das pessoas que causam confusão, que fazem fofoca, que vivem a falar mal dos outros, que propagam notícias ruins e difíceis. Fujam deles. Vão atrás de quem acalme, tranquilize o ambiente e faça o bem, que tenha boas informações, boas notícias, que tenha algo de bom a dizer. Esses são de fato chamados filhos de Deus. E os outros? Melhor nem dizer. Bem-aventurados têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantos são perseguidos por causa da justiça? Aí eu pergunto, nós vemos aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E o que nós fazemos? Muitas vezes nada. A gente acha legal, a pessoa tem força para se defender. Está acontecendo um caso desse aqui no Brasil. Por incrível que pareça, um povo louco está perseguindo um dos homens que mais trabalham por Deus no Brasil, que é o padre Júlio Lancelotti. Por quê? Porque ele tem ideais de esquerda, que seja de direita ou de esquerda. O objetivo é que ele vai na Cracolândia auxiliar os necessitados, quando todo mundo quer matar eles. Que ele vai no seio da dor e do sofrimento para auxiliar os pobres e dilacerados da vida. Qual de nós faz isso? Qual de nós reservou um prato de comida para dar para um pobre nas festas de final de ano? Ele dá tudo que ele tem, por causa de motivos políticos. Imagina se Jesus estivesse aqui então. Nossa, ele tinha sido crucificado de novo, ou teriam arranjado método novo de matar ele. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, em não julgar as pessoas por alguns pontos de vista que nós não concordamos, mas de olhar o bem que as pessoas fazem, independente da sua religião, independente do seu ponto de vista, da sua opinião política ou da sua opção sexual. O que importa é o amor e o bem que se faz. E para finalizar, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso prêmio nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Todos aqueles que fazem o bem serão perseguidos por aqueles que estão nas trevas, por aqueles que estão ainda perdidos na ilusão. Qual é o problema? Fazendo bem, fazendo mal, vai ter alguém que vai nos perseguir?
que sejamos perseguidos por algo de bem que fizemos. Mas uma coisa eu digo, o sorriso de satisfação, o amor da pessoa que é bem recebida, depois de que ela é beneficiada, é muito maior e melhor do que a perseguição que se nos acomete, poucos infelizes que devem receber o nosso amor, que merecem o nosso amor, a nossa tolerância e a nossa compreensão. E por final, que façamos tudo isso da melhor maneira possível, não de forma perfeita, mas que consigamos esculpir o nosso espírito para sermos melhores hoje do que fomos ontem, amanhã do que estamos sendo atualmente, para fazermos um mundo melhor. O mundo não vai melhorar sem que a gente se movimente e saia para trabalhar.